Há muitos dias eu queria passar por aqui para deixar essas palavras para você. E eu quero já adiantar, né, de antemão, que o que eu vou dizer é endereçado. É endereçado para alguém que esteja até aqui com o sistema religioso e ainda por alguma questão, por alguma circunstância, você ainda não rompeu, não deixou o sistema religioso de lado, mas que você já tem a tua decisão formada e você já tem medido, ou seja, feito todas as medidas, calculado todas as medidas, calculado o que você vai enfrentar, porque isso tem que calcular, entendeu? E porque se a pessoa faz por impulso, apenas por impulso, porque aquele foi, eu também vou, e nem sabe o porquê, ele acaba voltando. E ele acaba voltando, só que quando ele volta, o freio vai na boca dele, exatamente. Primeiro era um buçal, né? O buçal vai no focinho. Mas se ele vai fora, tipo, ele não tem um motivo, ele não tem um objetivo, ele é apenas aquela Maria vai com as outras, e ele não aguenta a pressão porque tem uma pressão, e isso você tem que colocar em pauta primeiro, para depois você chutar a porta, entendeu? Você tem que estar apto para enfrentar a retaliação do sistema. Então, o meu encorajamento é para você que está até aqui. Que você no teu coração já saiu fora do sistema. Não aguenta mais. E eu sei que tem pessoa que não aguenta mais a ladainha, o senhorismo contra as pessoas, certo? O senhorismo contra as pessoas, a pressão psicológica, tipo, se tu sair da mensagem agora, você nunca mais voltará. E você vai arder no fogo do inferno. Isso é colocando medo. Isso é trabalhando com o medo. Sempre amedrontando as pessoas. Aí as pessoas se reprimem. Agora, por que as pessoas se reprimem? Porque as pessoas têm medo, certo? Porque as pessoas têm medo? Porque elas se deixam levar pelo medo, pela emoção? Por quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Mas a mensagem para mim é o absoluto. Tudo bem. Era o absoluto também para mim há 5 anos atrás. Era o absoluto. Por quê? Porque eu só conhecia aquela mensagem. E aquela mensagem, ela entra e ela desce. Isso é verdade, eu tenho que concordar. E sintoniza no teu coração.
Você sabia que o espírito de liberdade entra no teu coração, assim como o espírito de escravidão também entra no teu coração, entra pelo ouvido. E quando o espírito de escravidão entra no teu coração, aí tu se foi. Eu lembro-me do atrevido voto de Saul. Saul fez um voto e conjurou que ninguém poderia comer naquele dia. Por um certo período, ninguém poderia comer. Se alguém comesse, colocasse qualquer coisa na boca, e ele ficasse sabendo, essa pessoa seria morta. Isso foi detectado como um atrevido voto de Saul. Agora vamos parar um pouquinho. Saul era rei de Israel, certo? Poder político. Rei de Israel. O povo estava exausto, o povo estava cansado, estava com fome. Mas não podia comer, porque tinham medo. Medo. Imagine você desobedecer a ordem do rei. Só que a ordem do rei era maquiavélica. Era um atrevimento. Mas sempre tem alguém que chuta a porta. Graças à liberdade, graças à garra e à coragem, que alguém sempre chuta a porta. Alguém sempre chuta a porta da gaiola. Jonatas não estava presente quando Saul fez esse decreto, esse atrevido decreto. Os homens estavam em campo de batalha. Presta atenção aí, preste atenção. Estavam no campo de batalha, todos exaustos, ponto a morrer de fome e de exaustidão, exausto, fraco. Aí vem Jonatas, o filho do rei, o filho de Saul, achou um favo de mel numa rocha. E ele lançou uma vara naquele favo de mel e começou a comer aquele mel. Quando ele comeu o mel, automaticamente ele quebrou o voto de Saul e ele passou a ser o quê? Ele passou a ser réu do atrevido voto de Saul. Saul, como um rei, tinha que fazer cumprir a sua ordem. A sua ordem. E a sua ordem tinha sido quebrada. Então Jonatas, seu próprio filho, passou a ser réu do atrevido e maquiavélico voto de seu pai. Aí os companheiros disseram, e até ficaram com pena, e disseram, Jonatas, é assim, assim e assim. E Jonatas disse, meu pai tem feito uma coisa muito ruim. Vejam como
Os meus olhos brilharam quando eu comi esse mel. Povo escravo da mensagem de William Branham, escravos. A primeira coisa que aconteceu quando Jonatas provou o mel, abriu os olhos, brilhou os olhos. O que tu faz com os olhos? Qual a utilidade que tem os olhos? É para você ver, é para você enxergar mais além, é para você enxergar mais além. Não adianta você estar oprimido, deprimido, reprimido e triste, dizendo que está comendo um menu de 7 pratos, que é pura mentira. E você não vê os inimigos na tua frente. Você diz que é soldado cego. Soldado cego, que só come o que o rei Saul der para você comer. Mas vem Jonatas e quebra aquela ordem maquiavélica de seu pai. Resumindo, Jonatas obrou valorosamente naquele dia e ganhou a batalha, e ganhou a guerra, e pôs fim em todos os seus inimigos, porque quando você come, te dá ânimo, te dá força, te dá coragem. Você abre os olhos, você fica atento, você vê a emboscada dos teus inimigos. Mas quando você está cansado, fardo pesado, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, as quais coisas têm na verdade um sentido de santidade, mas para nada serve, a não ser para a satisfação da carne. Quero dizer uma coisa que acontece nessa semana. Eu sei o que eu vou falar aqui é estranho. Para mim não interessa se é estranho, entendeu? Porque eu não sou covarde. Se alguém, viu, você pai de família, se alguém desrespeitar sua família, seu filho, sua filha, alguém roubar a sua casa, você não vai na lei, você não procura a força da lei para reprimir a injusta agressão? Você não faz isso? Você como cidadão brasileiro, que tem, você pessoa de bem, que as leis do país devem estar sempre ao teu favor. Quando você é um cidadão de bem, as leis do país estão todas ao seu favor. Então, se alguém rouba a sua casa, se alguém está praticando uma injusta agressão contra teu filho, tua filha, tua esposa, tua família, contra um amigo teu, você não vai tomar providência? Ah, mas eu não posso prender ninguém. Ninguém está falando em prender. Ninguém está dizendo que você tem que fazer o mesmo. Mas você não tem um celular na mão? Você não tem um telefone? Você não tem alguém para discar um 190? Para chamar a justiça? Para dizer, está havendo uma agressão em tal lugar, está ocorrendo um crime em tal lugar assim. Você
como cidadão brasileiro, é teu dever de todos, reprimir a injusta agressão. Se você não quer se envolver, você liga, você informa, você vai lá e testemunha. Não, era assim, assim, assim. E livra o inocente. Livra o inocente da injusta agressão. Agora, se você diz, não é comigo, então não vou me meter, não é comigo. Você é um covarde. Você é um covarde. Porque quando for com você e quando for com a tua família, aí você vai. Mas quando é com a família dos outros, você vai dizer, deixa lá, não quero participar, não quero me incomodar. E você diz que é cristão. E você diz que é filho de Abraão. Certo? Você diz que é filho de Abraão. Entendeu? Ah, se for um irmão da igreja, aí sim a gente põe a mão no fogo, porque você é hipócrita. É hipócrita. Entendeu? Você é hipócrita. Então, se nós nos disponhamos a reprimir a injusta agressão, mesmo apartando, afugentando, certo? O algoz, afugentando o agressor, ou verbalizando, ou ligando, enfim, afugentando o agressor. Se nós fazemos isso naturalmente, agora me diga, e espiritualmente, não tem injusto agressor? O que você me diz? Pense comigo. Tem agressão espiritual contra as pessoas menos informadas? Tem ou não? Tem. Tem sim. Tem, e eu posso dizer que muito mais do que naturalmente, muito mais do que fisicamente. Entendeu? Então, eu como cidadão, se é meu dever reprimir uma injusta agressão, principalmente contra a vida, principalmente contra a minha vida, e depois vida de terceiros, se é minha obrigação fazer isso, eu também farei no âmbito espiritual, certo? No âmbito religioso, porque tem muito agressor no âmbito religioso. Então veja só, quando alguém diz, Jonatas, o rei é o rei, ninguém pode contra o rei. E Jonatas disse, ainda que custe a minha vida, mas eu não posso deixar de fazer isso. Ganhou uma grande guerra para o Senhor. Tirou o seu povo, resolveu o problema do seu povo. E o voto de Saul caiu por terra. Você está vendo? Agora, quem é que poderia dizer para Jonatas? Quem é que teria um sermão polido, convincente? Certo? Quem é que poderia ter um sermão convincente, com palavras sábias, de sabedoria humana, para dizer, não faça tal, Jonatas? Depois que Jonatas provou o mel, quem é que pode nos amedrontar hoje? Depois que nós provamos o mel,
e abriram-se os nossos olhos. Eu vi, falei que eu não sou covarde, e eu não sou. Se alguém tem cara dura de mentir pela internet, eu tenho coragem de sobra para combater a mentira e o obreiro fraudulento também pela internet. Alguém me diz de vez em quando assim, deixa isso para lá, não é com você, você já saiu de lá. Já tentei, eu já procurei sair de cena, esquecer, mas não dá. Quanto mais eu tento sair de cena, mais envolvido eu me encontro. Por quê? Porque eu provei o mel. E os meus olhos se abriram. Eu consegui enxergar a ilha. Mas quando eu estava na ilha, eu não sabia que eu estava na ilha. Por quê? Porque eu não via a ilha. Você pode morar num apartamento de um edifício de 50 andares, mas quando você está dentro do teu apartamento, você não vê mais nada além do teu apartamento. Você vê a cozinha, você vê a sala, você vê o banheiro, você vê a edícula, enfim, você sai na sacada e vê só aquilo. Mas quando você sai, pega o elevador e desce, e sai lá na rua, e vai noutra rua, ou vai noutro edifício, e olha o edifício inteiro aonde você mora, você vai dizer, eu não tinha noção que o edifício aonde eu moro é tão grande assim. E cada andar pode ter 4, 5, 6 apartamentos, lojas e todas as outras coisas. E aquele arranha-céu que você vai embora. E você poderá dizer, e eu pensava que era só o meu apartamento. Você entendeu a questão? Mas quando você sai fora, você come o mel. E quando você come o mel, a primeira coisa, os teus olhos brilham. Por que teus olhos brilham? O olho brilha e aformoseia o rosto. Porque você vê o outro lado da moeda. Eu vi nessa semana o senhor Maurício Nise dizendo assim, até inclusive, quero citar bem aqui para vocês não dizer o fulano está mentindo. Vamos dizer, o slogan daquele culto que ele fez é assim, a Bíblia é a palavra de Deus impressa. Boa. Ele falou a verdade? Falou a verdade que está na Bíblia. Veja bem, falou a verdade, mas não falou toda a verdade. Entendeu? Falou a verdade, mas não falou toda a verdade. Veja bem, eu estou entrando no raciocínio do culto dele, da reunião. Aí ele disse assim, a interpretação da palavra só vem ao profeta. Se é de acordo com o que está escrito na Bíblia, sim. Agora, e a Bíblia é a palavra de Deus impressa. Isso quer dizer, quanto tempo faz que a Bíblia foi imprimida? Que a Bíblia é uma coleção de livros, é uma biblioteca, uma coleção de livros, que foi colocado em um só livro, tornando-se uma biblioteca. Quando
quanto tempo faz que este cânon veio a ser concretizado? Antigo e Novo Testamento em uma só biblioteca chamada Bíblia. A palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus impressa. Então, desde o tempo, desde a data, desde o ano em que essa Bíblia foi impressa, Deus não falou mais. Deus não falou mais. Você está entendendo? Ainda se prega que a palavra de Deus se renova de dia a dia. Me explique como. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é profecias. Beleza. Agora, Deus enviou um profeta. Enviou mesmo? Enviou mesmo? Você sabe quem é o teu profeta? Por isso que eu falei que é estranho que eu falo. Você sabe quem é o teu profeta? Eu também sabia, da mesma maneira e do mesmo nível que você sabe. Mas eu comi o mel. Eu comi o mel que estava escondido na rocha. Meus olhos brilharam. Comecei a ver que o meu edifício não era só um apartamento onde eu morava. Eu vi que o arranha-céu tinha 50 andares e que cada andar tinha vários apartamentos e que cada apartamento tinha várias famílias. E não era só eu. Eu pensei que eu estava livre, porque eu não tinha visto a ilha. Eu pensei que eu estava livre, porque eu recebia comida dentro da gaiola. Eu pensei que alguém estava com cuidado de mim quando dizia: você tem que comer isso aqui sem questionar. É o que o canarinho, o passarinho na gaiola tem que pensar, porque ele não tem outra opção de vida. O que ele come? Ele come alpiste. E ele tem que estar, ele tem que gostar do alpiste que ele come. Por quê? Porque se ele não comer alpiste, ele morre. Ele morre. E o dono vai lá, dá no potinho, né? Na cambuquinha. É isso o que os pastores fazem. Te dão para você, seu canarinho. Viu, canarinho? Sabe? Do cérebrozinho pequenininho. Você é canarinho. Você come alpiste na cambuquinha. Você come alpiste na cambuquinha que o Maurício Nise dá para você. Mas para você está bom. Para você está bom. Por quê? Porque ele pegou o teu cérebro e colocou no bolso do paletó. Ele pegou o teu entendimento e colocou no bolso do paletó. Nem mesmo que você queira pensar, você não tem cérebro. Você não tem cérebro para pensar. Se você, pai de família, não tem cérebro, os teus filhos que estão no tabernáculo têm? Os teus netos têm? Não tem. Não tem cérebro. Aí o seu Maurício dizendo assim: a palavra vem ao profeta. Por isso que eu digo que quando nós estamos aqui, você vê melhor. Então, tá. Pela lógica bíblica, a palavra vem ao profeta. Vem. A palavra vem.
está no presente, no passado ou no futuro? Veja você mesmo. Ainda que você não tenha cérebro, alguém vai dizer para você. Em que estação está essa palavra? Se está no presente, no passado ou no futuro? A palavra vem. Se a palavra vem, ela tem que vir hoje, agora, presente, tempo presente. Mas para quem que ela vem agora? Se o profeta morreu em 63. Se o profeta morreu em 63, para quem esta palavra está vindo agora? Deus é Deus de mortos? Você conhece tua Bíblia? Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mas se a palavra vem, vem para quem? Se ela só vem ao profeta, vem a um defunto que morreu há mais de 50 anos. A palavra vem a um defunto. Deus trabalha com um defunto para guiar os vivos. Então, o que esses pastores estão pregando? O que esses pastores estão pregando? Se é só um profeta que abre a palavra, vocês sabem muito bem, quando eu estive dentro da organização, que eu era cooperador, junto com os amigos, junto com os irmãos lá, foi dito pelo seu Maurício Nise uma vez na reunião de obreiros. Alguém perguntou por que o pastor Júlio César não vem na nossa cidade, não vem pregar para nós na nossa igreja. E você, Maurício Ferreira Nise, você disse com todas as palavras que o pastor Júlio César pregava ismo, porque o pastor Júlio César pregava a abertura da palavra. Não tenho nada contra o pastor Júlio César, não o conheço pessoalmente, mas eu tenho sim contra o Maurício Nise. Eu tenho muito contra você, Maurício Nise, porque você sobe no teu púlpito, no teu puleiro, e você torce o psicológico dos pobrezinhos. Eu vi essa semana, você dizendo, eu tenho que corrigir, eu tenho que manter isso. Então, se a pessoa é digna de correção, eu tenho que corrigir. Maurício, e eu pergunto, quem é que te corrige? E quem é que te corrige? Porque você é incorrigível. Você é incorrigível. Os teus erros, você diz assim, nós somos pecadores, Pai, nós pecamos, nós erramos, tem misericórdia. Os teus pecados, os teus erros, os teus crimes, você pede perdão para Deus. Mas os pecados, os deslizes das tuas ovelhas que não têm cérebro, você tem que pegar por aqui, no escritório, certo? Faz elas virarem pó. As pessoas se sentem como pó diante de você. Mas quem é que te corrige? Porque você é digno de correção. E talvez você venha a dizer assim, Deus me corrige.
por alguma circunstância que possa vir a acontecer na minha vida, então eu entendo que é Deus me corrigindo. Então, se Deus te corrige, se Deus corrige por alguma circunstância, então deixa Deus corrigir o povo. Porque é que você, que é digno de correção, vai para cima do povo, colocando medo. Colocando medo. Sabe por quê? Porque você é hipócrita. Agora, eu não tenho medo de você. Mas nem um pouquinho, seu Maurício. Por quê? Porque eu comi o mel. Porque eu comi o mel. Entendeu? Porque eu comi o mel. E eu te conheço. E eu te conheço. Por isso eu não tenho medo. Nem de você. E nem do teu profeta. Então, o povo precisa ler. Sabe qual é a diferença de quem saiu da mensagem e de quem ainda está na mensagem? A diferença é que para os crentes da mensagem, a mensagem vem com um único propósito: você crê. Apenas crê, sem contestar. E quem crê não observa. Agora, quem saiu da mensagem observa e investiga. E investiga. Você entendeu? E o que eu quero deixar para vocês: investigue. Investigue a mensagem. Veja quem foi Ilhan Brana. Investigue. Não apenas creia. Só o cego crê sem questionar. Só o cego crê sem questionar. Veja se Jonatas poderia voltar novamente a ser cego. Veja se Jonatas teria condição de voltar a ser cego depois que provou do mel. E ele disse: eu sei que terei que enfrentar meu pai. Eu sei, ele mediu as consequências. Eu sei que terei que enfrentar meu pai, o rei de Israel. Mas eu já falei isso aqui um vídeo antes. Jonatas disse: eu tive minha experiência. Eu vi, meus olhos brilhou. Agora eu pergunto para você aí, você que não tem cérebro, eu sei que você não vai entender porque você não tem cérebro, só entende quem tem cérebro. Você tem a sua experiência? Ou você só bate continência pro seu Maurício Nise? Sim, seu Maurício Nise. Você disse que a abertura da palavra que o pastor Júlio César prega, você disse que era ismo. E depois a tua hipocrisia te denunciou. A tua hipocrisia veio à tona, afloresceu a tua hipocrisia, porque você trouxe o pastor Júlio César para pregar, segundo a tua palavra, pregar o ismo dele na tua igreja.
Não sou eu que estou dizendo que a abertura da palavra é um ismo. Foi o Maurício Nisi que disse numa reunião de obreiros, de cooperadores. E agora, seu Maurício Nisi está envolvido, sabe? Ele chutou o prato, ó, ele vomitou, aliás, vomitou e voltou a comer o seu próprio vômito. Ele vomitou dizendo, isso é um ismo. E agora ele está comendo desse ismo. Ele voltou a comer seu próprio vômito. Seu Maurício Nisi voltou a comer seu próprio vômito. E se você comer sozinho ainda, mas dá para todo o seu povo comer. Todo o seu povo comer. Hã? E o que você tem a dizer? O que você fará? Não me importa o que tu vai fazer. Essa é a verdade. Hã? Quando Deus corrige, hã? Você não acabou de falar essa semana? Domingo? Tem que acatar, abraçar a correção. Abrace a correção, seu Maurício Nisi. Tenho muito que falar contra teu suposto ministério. Tenho muito contra ti. Contra ti, que eu digo, não é contra a pessoa. É contra tuas mentiras. É contra os teus enganos. É contra a tua hipocrisia. Certo? Eu não sou covarde. Eu estou repreendendo a injusta agressão, seu Maurício Nisi.